Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns dos livros que estão previstos lançar agora no mês de setembro. Gente, eu tava dando uma olhada aqui, esse mês de setembro promete trazer várias obras bem interessantes, viu? Separei algumas aqui para compartilhar com vocês. Eu faço isso todo mês, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like agora no começo do vídeo. E se estiverem chegando por aqui agora, já se inscreve no canal, que todo mês eu gravo esse conteúdo trazendo as novidades para vocês. E esse mês aqui varia, né? Varia de mês a mês. Alguns não tem tantas novidades interessantes, mas esse daqui eu separei alguns bastante interessantes que eu vou, inclusive, adicionar à minha wishlist. Já se prepara, porque eu sempre deixo os links aqui embaixo no box de descrição. Então, se vocês gostarem de algum desses livros que eu vou mencionar, depois vão lá e clica para já adicionar também a lista de vocês. Ou adquirirem, né, se vocês gostarem bastante. O primeiro aqui já é um destaque, gente. É um dos mais aguardados por mim nesse ano. Mas eu cheguei até a falar para vocês que talvez eu leria ele nesse mês de setembro. Mas eu pensei melhor e vou deixar mais pro final do projeto. Deixa eu falar qual é, né? Tô fazendo suspense. Tô falando de Holly, do Stephen King. Mais um lançamento do autor. Eu tô olhando aqui pra baixo, gente, como vocês sabem, quem me segue aqui há um tempo e já assiste, já tá acostumado com esse vídeo. Eu estou de olho aqui no computador. E então Holly está sendo lançado agora, no comecinho do mês. Previsto agora para o dia 5 de setembro. Inclusive, se você comprar na pré-venda, tem um caderninho e um lápis que acompanha, né, como brindes. Aqui, gente, a gente vai ter como protagonista a Holly Gibney. Até aqui embaixo, o Stephen King fala assim: eu não conseguia deixar Holly Gibney partir. Ela deveria ser uma personagem secundária em Mr. Mercedes, mas acabou roubando a cena em meu coração. Holly é única. E é verdade, gente, Holly é única mesmo. Ela, no final da trilogia, ela abre uma agência de detetive, ela vira uma detetive particular. E aqui ela vai pegar um caso, né, de investigação. Até aqui em cima tá falando que ela retorna para enfrentar dois adversários perversos. Parece que uma menina desaparece e ela vai investigar esse desaparecimento. Eu tô muito curiosa para conhecer essa história e eu pensei em ler, em adquirir na pré-venda e ler agora em setembro, incluir no meio desse projeto, né, furar a fila do projeto do King, mas tem outro livro do King que ela aparece também, que eu não me lembro agora se é Com Sangue, eu não sei agora, tem um livro que ela aparece que eu ouvi outras pessoas comentando, então eu prefiro ler na ordem. Não sei, eu cismo. Eu prefiro seguir a ordem, então vou deixar a Holly, infelizmente, para o final. Daqui alguns anos, porque esse projeto vai durar um tempinho, eu leio Holly, mas recomendo muito, gente. Quem conhece a Holly na trilogia de Mr. Mercedes, recomendo demais a leitura desse daqui. Ele é um lançamento da editora Suma, como eu falei agora, para o comecinho do dia 5 de setembro. O próximo aqui, na verdade, é um lançamento de um livro que veio pela Tag Inéditos, que se chama A Bibliotecária dos Livros Queimados, da autora Brianna Labuschagne. Eu não me lembro agora, esse lançamento da HarperCollins, eu não me lembro agora se esse livro veio no mês de julho, mas é bem recente, uma caixinha bem recente, eu acho que foi no mês de julho. Aqui a gente tem 3 personagens, cada uma sendo contada por um momento da história diferente, por um ano diferente. A gente tem a Hannah vivendo na Alemanha em 1936 e vendo tudo acontecer ali, o começo da Grande Guerra e a ofensiva nazista, né? A gente tem também a Althea, não sei como se pronuncia o nome dela, mas ela também vai para a Alemanha a convite para fazer um intercâmbio cultural em Berlim. Então, ela também vai presenciar muita coisa ruim que acontece na época. E em 1944, nos Estados Unidos, a gente tem a Vivian, que está lutando pelos direitos de enviar
os livros aos soldados que estão na guerra, para amenizar um pouquinho, né, para eles se distraírem um pouco, distraírem a cabeça daquele horror, né, da vida da guerra. E é interessante porque a gente vê, através da ótica de cada personagem, o ano que acontece em cada ano. Mas chega em determinado ano que o caminho das três acaba se unindo. Gente, é muito interessante essa história, porque a autora, ela pegou um quadro, uma coisa real, né, que aconteceu, mas criou uma ficção em cima disso. Eu achei muito interessante, recomendo para vocês, eu já li. E esse daqui vai ser lançado pela HarperCollins no dia 15 de setembro, é a previsão. O próximo aqui se chama Teias Mortais, e esse daqui eu achei super interessante. É uma coletânea de contos, gente, que, olha só, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Crimes se dão o tempo todo, sem data ou hora específica. Podem ser premeditados ou simplesmente acontecer quando a oportunidade surge. Criminosos surgem a todo momento, sem motivação específica. Pode ser um desejo de vingança, um desaforo levado para casa, talvez décadas atrás, um trauma de infância. Crimes e criminosos não são instigantes por si só. É o contexto que os faz atraentes. Um dedo apontado e alguém se torna o principal suspeito. Uma tarde entediante gera uma testemunha valiosa. Um batom vermelho é muito mais que um detalhe refletido no espelho. Reunindo nomes importantes da literatura contemporânea brasileira, esta antologia apresenta uma legítima teia mortal composta por tramas únicas que revelam o que há de mais precioso na escrita de cada um dos seus autores. Nas entrelinhas ficam os rastros que, afinal, sempre revelam o culpado. Você tem um palpite? Gente, adorei! Adorei essa sinopse. É um lançamento da HarperCollins também, prometido para o dia 15 de setembro. E por se tratar de uma antologia, né, são vários autores, como por exemplo Luísa Geisler, Samir Machado de Machado, Felipe Castilho, Bel Rodrigues, entre outros. Eu fiquei muito interessada. Esse daqui já vai para minha wishlist, porque muito interessante, né, gente? E aqui ainda fala assim, contos inspirados na Rainha do Crime. Pronto. Inspirados nas histórias da Agatha Christie. Já me conquistou. O próximo aqui é um título que eu vi no Instagram muita gente falando que deu o que falar lá fora, que muita gente leu e o pessoal se derramou em lágrimas. Deve ser uma história muito triste. E até o título é O Fabricante de Lágrimas. Então, o livro é triste e também é um fabricante de lágrimas. Achei interessante. O nome da autora ou autor é Erin Dunn. Deixa eu ver se é um autor ou uma autora. Na verdade, é um pseudônimo de uma autora italiana. E esse daqui é o seu romance de estreia. Ó, ele virou um fenômeno do BookTok. Aqui a protagonista, a Nika, ela cresceu em um orfanato e ela vivia em meio aos contos de fadas enquanto era criança. Mas conforme ela foi amadurecendo, na adolescência, ela decidiu focar no seu sonho de ser adotada. Até que uma família, um casal aqui, o senhor e a senhora Milligan, adotam a Nika, só que eles decidem não adotar somente ela. E adotam também o Rigel, não sei se é assim que se pronuncia. Ele é um garoto misterioso, mas muito inteligente, que ele nunca demonstrou interesse em ser adotado até o momento. E tá falando aqui que a convivência não vai ser fácil, porque esse Rigel, não sei, né, se é assim, ele vai acabar tornando essa experiência um tanto difícil para Nika, porque ele vai ficar relembrando ela do quanto ele a despreza. E tá falando que é intenso e apaixonante, sucesso com mais de 1 milhão de leituras no Wattpad e um fenômeno na Itália. E tem um comentário aqui, ó, uma história tomada por emoções que vai fazer você prender a respiração em todos os capítulos. Gente, fiquei curiosa por saber que muitas pessoas se emocionaram, né? Eu vi alguns vídeos de algumas pessoas ao final do livro, lendo, né, esse livro, chorando bastante. Então, fiquei curiosa. Quase um colhamacinho, ó, 560 páginas. Da HarperCollins, também para o dia 15 de setembro.
Estou curiosa, vou também adicionar a minha wishlist. Vocês ouviram falar alguma coisa sobre esse livro? Comenta aqui embaixo. O próximo aqui é um romance, comédia romântica, acredito, chamada Mirando na Lua, da autora Alexandria Bellefleur. É um lançamento da editora Harlequin, também para o dia 15 de setembro, vários para o dia 15 de setembro. Aqui a gente vai ter a narrativa, acho que contada pelos dois personagens, tanto feminino quanto masculino. A Annie, ela tá cansada de ficar pulando de cidade para cidade por causa do seu trabalho e decide criar raiz, e mesmo que seja do outro lado do mundo, tá falando aqui. Mas antes de ir, ela decide viajar para a cidade onde a amiga dela mora, para passar algumas semanas, né, com a sua melhor amiga. Mas chegando lá, ela não encontra a amiga, ela encontra o irmão mais novo dela, que quando a Annie conheceu, lá atrás, ele era um garotinho adorável, atrapalhado, que agora se tornou um homem de ombros largos e que aqui tá falando, ainda mais adorável. Mas a Annie, ela só tá interessada que o Brandon passeie com ela, né? Mostre a cidade pra ela e nada mais. Não quer nenhum tipo de envolvimento. Mas quando o Brandon a encontra e ela foi a sua primeira paixonite, ele pensa diferente, porque ele acredita no amor. Inclusive, ele criou um aplicativo que, deixa eu ver como é que se chama, A Pessoa Certa, parece. E ele acredita que a pessoa certa dele está por aí. E ele tem a ideia de levá-la a encontros e se inspira em suas comédias românticas favoritas para conquistar a Annie. Ele quer mostrar para ela que ela está errada em não acreditar no amor. Mas ele vai ver que nem tudo são flores e chocolate, como está escrito aqui. E as coisas não vão sair como ele planejava, vão ser mais difíceis, porque os planos não param de dar errado. Então temos aqui uma comédia romântica que eu acho que vai ser interessante, vai ser gostosa de ler. Previsto para o dia 15 também, não sei se eu já falei. O próximo aqui é um livro que faz parte do Clube do Crime da HarperCollins. O nome é Um Corpo na Banheira. O autor, é uma autora na verdade, Dorothy L. Sayers. E é um mistério que está sendo trazido pela primeira vez no Brasil. Ela está falando aqui que essa autora é uma das grandes rainhas da era de ouro da literatura policial. Aqui o personagem, ele encontra um corpo na sua banheira, dentro do seu apartamento. E aqui está falando que não tem ninguém mais interessado em resolver esse caso do que Lord Peter Wimsey. Ele tem um fascínio por resolução de crimes. Eu acho que a gente pode dar as mãos, então. E aqui, e tem outro caso acontecendo, tem um desaparecimento de um financista e que pode os dois casos estarem interligados. Mas durante a investigação, o Lord ele vai ver que tem alguma coisa estranha, que pode haver algumas figuras estranhas ali na vizinhança, e junto com o inspetor Charles Parker, eles vão resolver, né, essa situação e expor a verdade. Achei muito legal, parece muito um caso estilo Agatha Christie, né? Então achei bem interessante esse novo lançamento aqui da HarperCollins, também para o dia 15. E é um livro fininho, gente, 240 páginas. O próximo aqui também é um livro que veio pela Tecnéditos e que está sendo lançado agora pela Astral Cultural, agora no comecinho do mês, que é Colheita de Ossos. Quem me viu falando sobre esse livro aqui no YouTube? Eu comecei a ler e eu surtei no começo desse livro, gente. É do Pablo Zorzi. Eu estava muito afim de ler um livro dele que se chama O Homem de Palha. E aí veio esse livro aqui, Colheita de Ossos, na caixinha da tag. Eu fiquei super animada. A gente tem aqui um suspense policial, que é, inclusive, o protagonista, o Hugo Martins, é um policial, um recém-policial ali. Ele tá há menos de um mês como policial, quando dois corpos que tiveram os corações retirados são encontrados dentro de uma propriedade. E ele pega esse caso, né, junto com o colega lá de trabalho da polícia para investigar. E, gente, o livro já começa com tudo. O prólogo, ele é super interessante, porque o personagem está em casa e o telefone está tocando lá embaixo, ele está no quarto, no andar de cima, ele desce. Quando ele atende o telefone,
É o seu amigo falando que estava tentando ligar para ele faz tempo e ele não atendia, o celular não tá tocando. E ele pergunta o que ele tá vestindo. Ele acha estranha essa pergunta, mas responde o que ele tá vestindo. E aí o amigo dele fala que ele recebeu uma foto mandada pelo celular desse personagem. Então significa que alguém tirou uma foto dele na cama e enviou para o amigo. Então tem alguém ali dentro da casa. Gente, começou dessa forma. Então eu já fiquei enlouquecida quando li e tava muito envolvente, tava muito interessante a leitura. Mas chegou no finalzinho, eu achei que poderia ter sido melhor, mas não vou falar mais a respeito. Eu acho que vale a leitura, porque deixa a gente assim bastante curioso, né? Bem preso ao livro. Então, recomendo, e também para conhecer a escrita do autor, que eu gostei bastante. No comecinho do mês, então, 4 de setembro, pela Astral Cultural. Um suspense nacional. O próximo aqui é Como Eu Era Antes, da Amber Smith. Esse lançamento aqui da Verus, previsto também agora para o começo do mês, dia 5, vai contar a história da Eden, que sofreu um abuso sexual do amigo do irmão. Ela foi estuprada pelo amigo do irmão. E depois que isso aconteceu, isso mudou a vida dela, né? Ela nunca mais foi a mesma do que antes. E infelizmente ela fala, né, fala aqui que ela gostaria muito de voltar e fazer diferente, mas como não é possível. Então ela viu as coisas mudarem, ela sabe que ela precisava contar para alguém, mas ela decide se fechar. E aí ela acaba perdendo amizades, ela acaba se afastando das pessoas, até que quando ela vê que o seu mundo desmorona, ela enxerga que aquela situação só pode ser mudada por uma pessoa, que é ela mesma. Ela é a única pessoa que pode se salvar. Então fala aqui que é uma história emocionante, envolvente, que revela as consequências profundas do trauma e como é possível encontrar coragem para percorrer o caminho árduo até a cura. Então é uma história que deve ser bem difícil, né? Deve ser bem triste, e tá falando aqui que é volume 1, então tem continuação, né? Aqui fala que é um livro jovem adulto, uma visão implacável sobre as dificuldades de uma vítima de abuso sexual, processar o trauma e encontrar a força para reconstruir sua vida. Um livro lindo, corajoso e necessário. Quem fala isso é a autora Kathleen Glasgow, de Garota em Pedaços. Parece ser uma história pesada e triste, mas eu achei a sinopse interessante. Então, fica como dica, mas com vocês cientes sobre o gatilho do abuso sexual, né? O próximo aqui também tenho muita vontade de ler, porque é do TJ Klune, que é o Wolf Song, O Chamado 1, volume 1. Então também tem continuação, também é uma série. E o nome da série é Green Creek, tá falando aqui. Aqui o Ox, ele é abandonado pelo seu pai saiu de casa e nunca mais voltou quando ele tinha 12 anos. Então essa lembrança de abandono e solidão acaba ficando muito forte para ele, né? Acaba virando um trauma. E depois de 4 anos, ele conhece o seu novo vizinho, o Joe, que é uma pessoa tagarela, envolvente, mas ao mesmo tempo misterioso, que guarda alguns segredos. E com essa amizade, o Ox acaba esquecendo um pouco, né? Ele se refugia nessa amizade com o Joe. Até que ele descobre o segredo do Joe e da sua família, que eles são capazes de se transformar em lobos. E quando acontece uma tragédia ali na cidade, o Joe acaba desaparecendo e aquela sensação de solidão e abandono acaba voltando para o Ox. E anos depois, quando o Joe reaparece ali na cidade, o Ox ele precisa compreender os sentimentos, né? Tudo que ele está sentindo com o retorno e tudo que aconteceu. Gente, lançamento do TJ Klune. Eu não li ainda o segundo que lançou aqui no Brasil, Além da Porta Sussurrante, acho que é esse o título. Preciso ler esse daí para antes de começar, antes de partir para Wolf Song. Mas eu gosto muito da escrita do autor. Só pelo livro A Casa no Mar Cerúleo, eu já fiquei apaixonada pela escrita do autor e pela história que ele cria, assim. Parece que até nessa sinopse, assim, dá pra ver que tem uma certa emoção, né, ali que envolve os personagens.
Então tenho muita vontade de ler esse daqui também. Vai pra minha wishlist. É um lançamento da Morro Branco. É um calhamacinho também, ó, 560 páginas. Tá previsto lançar de 18 de setembro. O próximo aqui, gente, tá falando que é o 4º livro de Jogos de Herança, que se chama Os Irmãos Hawthorne. Só que aqui é da Jennifer Lynn Barnes, né? Só que esse 4º livro parece... Eu não li a sinopse, né? Por se tratar de uma série que eu estou fazendo a leitura, eu não gosto de ler a sinopse quando é uma continuação. Mas eu acho que aqui, pelo título, deve ser uma história contada pelo ponto de vista dos irmãos, né? E não pela Avery. Acho que são os 4 irmãos que vão narrar essa história, acredito eu. Mas achei interessante que na compra do livro vem como brinde as 4 sobrecapas da série para você colocar nos livros, se você tiver já a trilogia, como no meu caso, eu tenho os 3 livros já. E vem então essas 3 sobrecapas para colocar. São as capas lançadas lá fora. O pessoal achou mais interessante, talvez ficou falando, né? E a editora, a Alt, acabou colocando essa capa igual a de fora. E realmente é bem bonita. É mais bonita mesmo do que as que foram lançadas na trilogia principal que eu já tenho na estante. Então é bem interessante, né? Comprar com os brindes. Então esse daqui é mais um que também vai para minha wishlist. Vocês leram a trilogia de Jogos de Herança. E então o 4º livro está chegando agora em setembro. O próximo aqui é um lançamento da Dark Side, chama Personalidades Perigosas. E eu achei super interessante, gente, esse livro. Eu vou até ler aqui um trecho. Ó. O nome do autor é Joe Navarro. Nesta obra técnica e revolucionária, Navarro mergulha fundo na oratória e nas mentes perigosas, oferecendo um estudo fascinante sobre todos os tipos de pessoas que lidamos em nosso dia a dia, em relações familiares, sociais e profissionais, além de ajudar a identificar sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos. Com base em sua vasta experiência como agente e profiler do FBI, Navarro apresenta uma análise envolvente dos arquétipos desses perfis, mergulhando em histórias reais que exemplificam suas táticas e estratégias. Este livro pode salvar seu tempo, sua mente e até sua vida, protegendo sua saúde mental de pessoas manipuladoras e tóxicas. Achei muito interessante, porque assim, ele vai pegar casos reais e vai mostrar pra gente como a gente pode reconhecer isso nas pessoas ao nosso redor. É meio louco isso, né? Já pensou a gente ler e a gente vai começar a analisar todo mundo que cerca a gente pra ver se não é uma personalidade perigosa. Mas, gente, brincadeiras à parte, achei super interessante esse livro. Esse também vai pra minha wishlist. E olha aqui que legal. Tá falando assim: este livro vai no ponto. Recomendo porque, em muitos casos, somos vítimas ou potenciais vítimas de personalidades perigosas. Quem fala é a Susan Sexton. Ela é jurista e ex-juíza do 13º Distrito Judicial da Flórida. Muito legal. E tem mais um lançamento que eu coloquei aqui da Dark Side, que eu já vou falar dele aqui agora, se chama Se Você Contar. E, inclusive, eu já deixo aqui um parênteses, uma observação bem grande, porque aqui essa história é baseada em fatos reais, é um relato. Então, até fala aqui, ó, em alguma parte que eu lembro, ó, tem detalhes reais, cruéis e diversos gatilhos. Então, a leitura deste livro é expressamente recomendada para maiores de 18 anos ou para pessoas que façam leitura junto a responsáveis e profissionais, porque aqui esses detalhes vão ser muito cruéis, vão ser muito pesados. Aqui a gente vai conhecer a história de 3 meninas que sofreram abuso psicológico. Deixa eu ver aqui onde que está falando, ó. Elas sofreram abuso inimaginável, degradação, tortura e o mais profundo terror psicológico pela sua mãe, atrás das portas trancadas e das mais profundas rachaduras de sua casa da fazenda em Washington. A mãe dela se chama Shelley Notek e o nome das 3 filhas é Nick, Sammy e Tori Notek. Então a gente vai ter o relato dessas 3 meninas, né? Hoje, acredito que mulheres, não sei qual foi o ano, mas elas relatam e
elas até falam aqui que o maior medo delas, depois de contar a história, é que as pessoas lá fora não acreditassem em tudo que elas viveram todo esse tempo lá dentro de casa, né, na fazenda. Tá falando aqui. Nem sempre lar e família são a nossa maior proteção. Esse lançamento do Darkseid está previsto também para o começo do mês 6 de setembro. O nome do autor é Greg Olsen. Achei bem interessante também, gente. Eu gosto de ver casos reais, assim, relatos de true crime, enfim. Achei bastante interessante, mas fiquem ligados, né? Há muitos gatilhos e acredito que cenas bastante pesadas. O próximo aqui é o penúltimo livro que eu separei aqui da lista. Se chama As Coisas que Guardamos em Segredo. Tá falando que é um sucesso no TikTok. O nome da autora é Lucy Score. Ela é autora daquele livro... Deixa eu ver se tá escrito aqui. As Coisas que Nunca Superamos. A capa tem uma semelhança. Muda as cores, né? A outra capa era azul, essa aqui é rosa. Eu achei interessante, gente, que aqui no comecinho já falam que o Nash, ele é um chefe da polícia e tá falando que ele é conhecido por duas coisas. Por ser um cara legal e ter um uniforme que realça o seu bumbum. Quando eu vi isso daqui, e até aqui em cima fala, né, que ele levou 2 tiros, mas que graças a Deus o seu traseiro espetacular foi poupado. Quando eu li isso daqui, eu lembrei do Mário Bolitaro. Pra quem leu as histórias do Mário Bolitaro vai entender do que eu tô falando. Porque ele faz muita brincadeira, né? Sobre o bumbum dele, o Myron. E se vocês não sabem quem é o Mário Bolitaro, de quem eu tô falando, vou deixar aqui nos cards o link do vídeo dos livros do Harlan Coben, que são da série com o Mário Bolitaro. Mas assim que eu li isso daqui, eu lembrei desse personagem. Mas enfim, o Nash, ele é o chefe da polícia. E ele agora tá investigando, né? Tá procurando o homem que atirou nele. E enquanto ele tá nessa investigação e se recuperando, ele conhece a sua nova vizinha. Só que aqui tá falando que a última coisa de que ele precisa é de uma nova vizinha linda com a língua afiada. E que faz ele sentir coisas com as quais ele não tem ânimo para lidar. O nome da vizinha é Lina Solavita. Ela é toda misteriosa, que tá falando que ela tem os seus motivos para estar na cidade, mas que são desconhecidos. Ela tá numa missão e que quanto menos pessoas descobrirem, melhor. Ela trabalha melhor sozinha e assim que encontrar o que procura, vai pegar a estrada para a próxima aventura sozinha. Porém, ela não imaginava como seria, né, a sua estadia nessa nova cidade. Ela acaba se envolvendo com muitas coisas. Ela fala que ela acaba sendo babá de uma cachorrinha, concordando em ser dama de honra. E quando o Nash descobre os motivos para ela estar lá, aqui tá falando, amigos que gostam de flertar vão virar inimigos, que gostam de trocar farpas. Mas as faíscas que rolam entre os dois não sabem a diferença entre luxúria e ódio. Quando o perigo os une, é questão de tempo até que acabem se queimando. Eu achei interessante essa sinopse, eu gostei. Vai ter todo esse mistério, né, por trás dos segredos da Lina, mas também vai ter um romance entre o chefe da polícia, o Nash, com ela também. Então, achei legal. Achei um pouco, não sei, é porque eu não conheço a escrita da Lucy Score, mas me fez lembrar do tipo de história que a Liane Moriarty escreve. Não sei, se eu estiver errada, comenta aqui. Se vocês leram outro livro da autora, e se vocês conhecem também a escrita da Liane, se tem alguma semelhança entre as duas. Esse daqui vai ser um lançamento da Alta Novel, também um calhamacinho quase, ó, 544 páginas, pro meio do mês também, dia 15 de setembro. Agora vamos ao último lançamento, gente, que eu deixei aqui na lista. Foram vários dessa vez, hein? Acho que foram quase 15, uns 14 que eu coloquei aqui na lista. Então não se esqueçam de deixar o like, que eu separei vários interessantes para compartilhar aqui com vocês. O último foi Depois das Brasas, que também tá falando que foi sucesso, que é um sucesso no TikTok, da autora Ellie Martinez. É um lançamento da editora Paralela e que já foi lançado quando esse vídeo sair, porque foi lançado no dia 1º de setembro. Esse daqui é um romance que eu achei bem triste, eu achei trágico. Aqui os personagens eles vão fazer um jogo, eles se reúnem em casa para fazer uma noite de jogos, porém acontece uma coisa que vai mudar
as vidas deles, né, desses dois casais. Acaba tendo uma explosão na casa, ela acaba pegando fogo, e o personagem, o Ethan, no meio do desespero ali, ele só pensa em salvar a sua esposa. Então ele pega a mulher e sai correndo de casa, porque não vai dar tempo dele salvar todo mundo. Então ele pensou em salvar a sua esposa. Só que quando ele chega fora de casa, que ele vê quem ele tem nas mãos não é a sua esposa, e sim a Bree, ele olha para casa pensando em correr de volta a fim de salvar sua esposa, mas ocorre uma segunda explosão. E aí, quem estivesse lá dentro não tinha mais chance de ter sobrevivido. Ele não tinha como entrar mais para salvar sua esposa. Então, diante dessa tragédia, ele acaba, como ambos perderam seus companheiros, né? Ambos já tinham filhos, eles decidem se unir para criarem juntos as crianças, os filhos. Então, por isso que aqui está falando que é um romance devastador sobre um amor nascido de um desastre. Eu achei muito triste, gente, essa sinopse. Mas é uma sinopse interessante, né? O que vocês acharam? Tá falando que tem conteúdo adulto. E tá falando assim, ó, nesse livro você vai encontrar uma tragédia devastadora, um romance envolvente e reviravoltas inesperadas. Quando fala de reviravoltas inesperadas, o livro já me ganha. Eu acho, na hora que eu li, eu pensei assim, gente, será que eles vão... É que eu tenho mentalidade de leitora de suspense, né, gente? Então já começo a criar teorias automaticamente. Principalmente quando eu li Reviravoltas Inesperadas. Mas será que, no final, um dos dois, né, parceiros deles acabam sobrevivendo e depois, e sem eles saberem, né, eles formaram uma nova família, reconstruíram suas vidas e talvez futuramente reaparece, né, essa pessoa, um parceiro de um dos dois. Pode ser essa reviravolta inesperada, né? E aí, o que fazer? Eu achei interessante. Achei a lá Taylor Jenkins Reid, se tiver uma reviravolta dessas, meio parecido com aquele Amores Verdadeiros, né? Que o marido da personagem volta de um acidente. Mas enfim, esse também vai para meu wishlist, porque eu fiquei curiosa para saber mais sobre o que vai acontecer aqui. É um lançamento da Editora Paralela, eu falei, né? Que comecinho do mês, dia 1º de setembro, já lançou. Então, se vocês gostarem também da sinopse, já adiciona a wishlist de vocês. Gente, esses foram, deixa eu ver aqui, 14 livros. Foram 14 livros que eu separei aqui para falar para vocês. E eu achei vários interessantes. O que vocês acharam? Qual foi o que mais despertou interesse em vocês? Deixa aqui nos comentários. E, como eu sempre comento, se tem algum outro livro que vai lançar agora no mês de setembro que eu não comentei aqui no vídeo, que vocês estejam aguardando, também deixa aqui para eu saber. Vamos trocar figurinhas para a gente deixar cada vez mais a nossa lista de desejos maior. Afinal de contas, né? Ainda bem que não há limites de inclusão, mas é isso. Cada vez ela fica maior. Pelo menos a minha está assim, gente. É um caso, é uma situação que, se parar para pensar, é desesperadora. Eu acho que eu nunca vou conseguir adquirir todos aqueles livros ou ler todos aqueles livros, mas enfim, é isso. São vários livros interessantes lançando. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desses livros que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo.